Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Chega mais, a gente tá no ar, tá começando mais um episódio do nosso Pretoteca. Uma alegria ter você aqui com a gente, acompanhando o nosso programa já há tantos anos, que a gente trata de questões da negritude, também conhece, explora um pouco mais de pessoas que a gente quer celebrar, pessoas da raça negra. Então vem com a gente, você está acostumado a acompanhar o Pretoteca comigo, Cíntia Martins, e com a minha companheira Larissa Alves, que agora parte para novos voos. A gente agradece muito a participação dela aqui durante todo esse tempo, ver o crescimento da Larissa, né? Junto aqui a você do Pretoteca, que sempre confiou tanto no nosso trabalho. Então, um beijo para essa grande companheira. Mas eu não tô sozinha, não, meu Brasil. Você já conhece ela, já esteve com a gente em episódios passados do Pretoteca, aqui auxiliando a gente na condução desse programa. E ela agora é a minha companheira oficial. Abre tela, então vamos revelar Luana Pereira, que eu amo de paixão, está com a gente aqui agora. Seja muito bem-vinda, chegue com tudo ao Pretoteca, ajude a renovar esse programa, porque quem chega, chega cheio de ideias, né? Sempre. Já quero marcar aquele encontro para a gente debater tudo. É um prazer estar de volta ao Pretoteca e agora para cuidar da casinha ao seu lado e falar com muita gente importante e incrível que a gente precisa exaltar. É isso. Agora fixa entre nós aqui, Luana Pereira. Seja muito bem-vinda ao Pretoteca. Bora então de papo? Bora, claro. Bora de papo. A gente recebe hoje uma artista muito especial, que já tem um tempinho que a gente está batendo na sua porta, tá? Ela finalmente chegou aqui com uma agenda muito cheia e acaba de parir um álbum espetacular. E a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ela, que se chama Bruna dos Santos Carvalho. Com vocês, tapete vermelho para Bruna Black. Que veio de Black, impecável, por favor. Para você que está ouvindo o podcast só no áudio, vá procurar ali nas redes da Band News FM as imagens para você poder ver essa beleza de mulher, por favor. Bruna, bem-vinda ao Pretoteca. Bem-vinda. Muito obrigada, gente, pelo espaço. É uma honra estar aqui hoje. Eu sempre admirei esse programa e é muito bom estar aqui para falar um pouco mais sobre enfim, essa nova fase. É muito legal ter você, receber você, né, com esse frescor de juventude, de trabalho novo, de Black novamente, né? Eu fui lá nas redes sociais, ela, Bruna Black voltou a ser Black, porque tem a versatilidade dos cabelos também, né? Sim. Meu cabelo estava muito grande, estava para baixo, assim, começou a pesar. E aí eu cortei e falei, quer saber, eu vou voltar com o meu Black, porque é algo que eu gosto muito de reforçar, principalmente agora tendo uma filha que precisa muito de uma imagem ali forte falando sobre isso, que com 2 anos de idade já começa a se reconhecer, a saber a cor da pele dela, a saber a textura do cabelo dela. Então, eu me alinhei de novo, voltei para mim, né, que na maternidade é difícil, mas com esse intuito de enfim, ser representatividade na minha própria casa, né? Com essa missão aí. Que lindo. Não, e ser mãe é realmente uma... Eu não sou mãe ainda, mas ouvindo minhas amigas que são mães falando, eu fico muito emocionada. Até porque eu e Cíntia, já apresentando os jornais, a gente sempre falou da importância de criar a autoestima de uma criança preta desde muito cedo e também de fazê-la reconhecer que ela é uma criança preta e que pode sim ter muito orgulho, deve, aliás, ter orgulho de ser uma criança preta. O letramento racial desde muito cedo é uma coisa muito importante. Que bom que a sua filha tem essa representatividade desde muito cedo. Sim, é bem difícil, né? Porque a gente, assim que a Zuri nasceu, eu chorava muito, falando, pensando, meu Deus, eu não vou poder estar com ela a todo momento, protegendo ela das coisas. E mesmo que a mãe fale, eu já vejo ela agindo como tipo, ai, mãe... Eu sou um ser independente. Exatamente. E eu falei que ela tem 2 anos, na verdade ela fez 3 agora, ela tá meio que na adolescência, assim, da infância. E aí ela teve um caso na escola dela, onde as crianças já se viraram para o cabelo dela especificamente. E a gente entrou numa batalha, assim, né? Porque você começa a perceber o óbvio, né? Que as princesinhas, a maioria são brancas. E aí ela tá gostando da Frozen, quer rabo de cavalo. Aí lá vai eu pegar um jumbo, fazer um rabo de cavalo nela. E ela fica... Enfim, a gente tenta fazer a criança feliz, mas também, na medida do possível, fazer com que ela não perca a identidade, né? Não se reprima. Claro. E a gente está falando de maternidade, achei muito bom a Lu já começar a nossa conversa por esse ponto, né? Porque é um ponto sensível para ambas, né?
tem um bebê de 1 ano e 8 meses e vendo conversas suas sobre esse assunto, né? Falas suas sobre esse assunto, é tudo muito sensível, a gente se identifica e fica com vontade de chorar. Até a Luana, que não é mãe, fala que fica com vontade de chorar, porque você falou que chorou, chora, né? A maternidade traz isso, traz uma coisa de solidão muito grande também, de você se desconectar de você e tentar ir voltando aos poucos, né? Precisa seguir com o seu trabalho, precisa seguir com a vida. Conta como que a Zuri chega na sua vida, né? Que elas já chegam arrebatando tudo pelo caminho. Ela trouxe muita prosperidade, assim. Assim que eu fiquei grávida, o primeiro encontro surpreendente que eu tive foi com o Djavan, assim. Nossa, e aí... esse padrinho. Mas ela foi planejada ou foi um susto? Não foi planejada, gente. Eu nunca... Foi aquele susto bom. Foi aquele susto bom, assim, até o Rubens fala que ela já entendeu tudo, a gente que não entendeu nada ainda, porque às vezes eu paro e falo, gente, eu sou mãe, às vezes eu tô com ela no colo e falo, gente, tem uma criança desse tamanho no meu colo e eu sou a mãe dela. Então me bate o desespero. Sempre foi filha assim. de alguém, né, e de repente a responsabilidade é sua. Sim, enfim, eu sou uma pessoa nova, né? E realmente eu queria fazer outras coisas. Eu gosto muito de estudar, eu saí da minha casa com 19 anos, sabe? Então, eu sempre fui muito atrás das coisas que eu queria aprender. E quando você tem um filho, ele faz assim, ó, te puxa e você tem que ficar mais recluso, tem que pegar 90% da sua atenção e dar para a criança ali. Enfim, fazer com que ela não se mate, né? Porque é um atentado, cada dia é um atentado. Em um segundo tudo pode mudar. Exatamente. Enfim. E eu fiquei muito dividida, assim, com a minha carreira, porque minha carreira sempre foi o centro da minha vida, minha voz sempre foi o que me firmou, assim, na terra, como pessoa, sabe? E com a Zuri, eu tava com o Du a Voar, né, com o JP, e acabei deixando a minha carreira solo um pouco de lado. Então, hoje, quando eu postei, não sei se vocês perceberam, mas a Bruna Black voltou, eu tive que cortar o cabelo também para representar isso para mim mesma. Para se reencontrar, né? Para me reencontrar. Enquanto mulher e não só como mãe. Exatamente, assim, com esse disco solo que eu lancei, eu volto para mim, assim, para todas as fases que eu vivi nesses anos, né? São 3 anos. Para as fases que eu vivi antes dela chegar e que não deu tempo de assimilar ali. E eu pego tudo e jogo nesse novo disco para me reconhecer de novo, para falar, beleza, vamos ver seu ponto de partida agora, que é outro. Vamos renascer aí e bora pra vida. E ó, a gente já puxando ainda para a maternidade, nesse álbum que você lançou em setembro tem uma música para sua filha. Eu queria entender quando que você compôs essa música, qual que é o significado dela para você e como que você imagina ela ouvindo essa música na adolescência, na vida adulta e tendo o prazer de falar, minha mãe compôs uma música sobre o amor que ela sente por mim. Maternidade é o tema central desse seu álbum, Fulorar, certo? Fulorar. Então, tem várias músicas, né? Tem Vale Tudo, tem Zoinho de Jabuticaba, que é inspirado num livro Amoras, do Emicida. E tem no finalzinho da faixa Fulorar, que eu declamo ali umas coisas sobre o meu sentido. No finalzinho eu canto um trecho de uma estrofe que eu criei. E fala muito sobre ela também, né? Mas Vale Tudo, especificamente, né? É sobre ela, é sobre o que eu tive que passar ali no porpério, né? Acho que muitas pessoas passam diferentes porpérios, mas tem coisas que, a gente se identifica muito. Então, ali eu coloquei, eu quero que as mães se sintam abraçadas e representadas também nesse trabalho, como um ato de esforço, né? Quando você tem um recém-nascido ali, cara, é uma responsabilidade tão grande, tão grande. E na música Vale Tudo eu falo sobre valer, né, todo esse esforço. Falo sobre aquele momento, o exato momento do porpério em que você não dorme, Eu esquecia as palavras, gente. Eu ia falar assim e ficava travadíssima. Eu fiquei num estado de muita tensão, enfim, um estado que era sobre aquele momento. Não era eu ali, era o que estava me transformando.
E Vale Tudo eu coloco isso como uma forma de esperança também, sabe? Porque mesmo com toda... Eu me rasgava por dentro, assim, com todo o esforço físico, psicológico. Mas você olha para a criança, você esquece. Você esquece que você não dormiu à noite, você esquece que você tem um outro mundo lá fora, sabe? Porque aquilo é seu mundo. E eu quis trazer nessa música isso, esse contraste, esse paradoxo. Esse furacão, né? Esse furacão. A chegada de uma criança. Eu já tô aqui com o olho cheio d'água, né, gente? E usar a arte para colocar um assunto tão delicado e uma coisa que só quem passa por isso pode entender, é literalmente transformar aquilo que você está sentindo em arte e compartilhar isso, porque muitas mulheres, na verdade todas as mães, passam por esse período de puerpério. Sim. E deve ser incrível se reconhecer na arte disso. E esse discurso que você quer amplificar, né? Não só para você, para as outras mães, mas para sua filha. Acho que você traz muito uma mensagem de que tipo de pessoa eu quero ser agora para ela e para o mundo, né? Acho que é uma pergunta que todas nós mães fazemos, assim, cara, a partir de agora mudou tudo. O que eu quero deixar de impacto para essa criança, para esse futuro, para esse mundo, né? Mexe todas as estruturas de tudo que você já fazia antes. Meu celular caiu, para quem ouve a gente, foi barulho do celular, e quem vê também já pode ver que ele caiu e tá tudo certo, aqui a gente segue, é quase ao vivo. E, Bruna, a gente agora, sua filha, você falou que a Zuri está com 3 anos. Você começou a cantar com 3 anos. Como que foi esse canto prematuro? Na verdade, quando que você ou sua mãe descobriram que com 3 anos você já podia colocar o gogó para jogo? Minha mãe falava que quando ela saía de ônibus comigo, eu encostava a cabeça assim no vidro e cantava o caminho inteiro. Cantava músicas do Bruno Marrone, do Zé Ramalho, porque eram músicas que meu avô escutava. Cantava músicas que eu escutava pelo bairro, assim, né? E logo comecei a cantar na igreja. E aí eu falava, meu, será que minha mãe tá sendo aquela mãe que, tipo, ai, minha filha já cantava com 3 anos? Eu sempre duvidei disso, se não era um capricho dela. E hoje eu olho pra Zuri e falo, meu Deus do céu. E é muito fofo, eu já tô levando ela pros palcos. Ela ainda não cantou comigo, mas ela já dançou, eu cantando e ela dançando, né? Ela tem muita influência do pai dela, que também é artista, diretor, coreógrafo, bailarino. E ela já se mostra muito, assim, livre, sabe? E me dá um orgulho de olhar para ela e falar, meu, eu vou dar para essa menina o que me faltou, assim. Não só o que me faltou, eu quero dar para além, eu quero, tipo assim, amplificar o horizonte dela, assim. Então, é muito trabalho pela frente, mas também muita esperança, sabe? O olho dela até brilha quando ela fala da filha. Ai, que coisa linda. Ai, lindo demais essa relação, né? Queria que você falasse um pouquinho mais do álbum, né? Do gestar desse álbum, Sim. Porque ele passa por fases da sua vida, né? Quase como se fossem atos ali que você traz ele, né? O germinar, né? O semear, o germinar e esse florescer aí que também culmina na sua maternidade. Sim. O engraçado desse álbum foi que a gente dividiu no conceito dele em 3 fases, que era da semente, do broto e do florescer. E aí eu coloquei em cada fase músicas em que o meu sentimento estava permeando por essa fase. Por exemplo, as músicas do Semente, da fase da semente, é quando eu estava ali muito vulnerável, que eu não estava entendendo muito ali o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo queria expressar, né? Do broto eu já estava entendendo, mas ainda precisava de uma certeza, sabe? E do florescer eu falo sobre coisas que eu sempre vou acreditar, que eu sempre vou pensar, que faz parte da minha essência. E essas fases me trazem, por exemplo, no Semente, saindo do assunto maternidade, indo para o assunto afeto amoroso, de relacionamento, né? Eu coloco a música Saudade, que fala sobre a minha bissexualidade, que eu fiquei muito pensativa se eu ia colocar, se eu ia me colocar como uma pessoa que estava assumindo ali a minha orientação sexual,
porque eu vivo num relacionamento heteroafetivo, mas ao mesmo tempo eu já tive outras experiências, né? E aí eu fiquei com medo das pessoas não entenderem muito, mas foi uma forma das pessoas me conhecerem também verdadeiramente, e eu acho que as pessoas não devem se esconder. Eu mesmo falo isso nos meus shows. Falei, preciso colocar minha cara pra jogo, então, e não, para as pessoas não terem surpresa, né? E Saudade é uma música que eu fiz para uma pessoa, para uma mulher, e tive a honra de ter um feat de Juliana Linhares, assim. Nossa, é verdade. E que foi um ápice para mim, que é uma pessoa que eu admiro muito. E eu fui trazendo no disco, assim, essas partes de mim, né? Esse disco fala muito sobre me acolher as minhas fases e com tudo que elas carregam, sabe? Porque às vezes a gente quer só a parte boa, né? Mas florescer tem aí os seus pesares. Sim, você tem... E até como uma forma de você... Além de se conhecer como mulher, você expor realmente ali o seu âmago, de trazer tudo que você é para dentro desse álbum. Então, sim, a gente tem faixas que falam sobre a sua filha, mas tem faixas que falam sobre amor romântico, tem faixas que falam sobre você realmente, literalmente florescer, né? Sim. O que tem tudo a ver com tudo que você traz nesse álbum e até com o nome dele. E é muito corajoso, né? Você vai vendo esse processo artístico, né? Enquanto artista, de colocar a cara a tapa, né? De se colocar de uma forma transparente ali para quem está acompanhando o seu trabalho. E até de ser representatividade para outras pessoas. Fiquei com muito medo, assim, mas quis botar para jogo também a minha pesquisa de muito amor e admiração pela música nordestina, que não é muito colocada no mercado como algo muito pop, né, que é vendido a rodo ali, que ganha muitos números, e, enfim. Mas eu falei, eu sou uma artista, eu sou uma cantora de MPB. Eu preciso mostrar o que me rege, o que me influencia. A MPB eu acho que dá mais vazão à poesia, ao conceito. Não que outros ritmos não deem, mas a MPB, para mim, na minha visão, dá uma amplitude de assuntos, né? Você pode discutir sobre tudo que você quiser, você pode fazer música sobre tudo que você quiser ali. E aí eu peguei essa oportunidade desse gênero que eu trabalho e falei, eu vou falar de tudo mesmo. E teve participação do Chico César também, né, nesse álbum. Como foi esse contato com ele? Vocês já se conheciam? Já, a gente já se conhecia. Cara, não sei se eu posso contar esse segredo, mas o Chico, ele, não cobrou nada para estar no meu CD. Uau, o Chico foi uma pessoa... Os artistas cobram quando você chama para fazer participação? Eu acho que é válido você pagar artistas, né? Você está falando de trabalho, as pessoas não reconhecem música muitas vezes como trabalho, mas é um trabalho, né? Sim, eu acho que tem muito no meio artístico, por exemplo, quando tem uma certa amizade, um certo conhecimento, eu acho que a gente não cobra. Quando é um feat, porque a gente tem que ser preciso, gente. Tem feat que é estratégico, tem feat que é sobre amizade, tem feat que é... Enfim, e o Chico é uma pessoa consagrada que está aqui me abraçando no meu primeiro álbum solo, sabe? E a gente se conheceu em 2019 no Coral Jovem do Estado de São Paulo e a gente cantou músicas dele, do Amor é um Ato Revolucionário. Depois a gente foi para o estúdio gravar o coral para ele. E eu falei, gente, será que eu chamo? Eu já participei do show dele na casa de Francisca. E sempre admirei o Chico como um artista, assim, não só as músicas, mas o que ele fala, como ele se apresenta. Não há dúvida sobre o lado em que ele está. E eu admiro muito isso, essa liberdade, sabe? Ele não tem medo, né, de falar sobre o que ele acredita e me inspira muito. Então eu falei, seria muito massa ter ele nesse disco, nessa fase minha, nesse pontapé. E ele aceitou, fiquei com tanto medo dele falar não. Eu falei, gente, se ele fala um não, será que eu... será que eu vou superar? Mas ele falou sim, abraçou o projeto, a gente gravou, a gravação foi super especial. Ele ainda deu entrevista me elogiando super, levantando a minha bola lá em cima. E eu assim, não tô acreditando, gente. E você falou de... Desculpa. Não, pode Não, e você falou de... Tem feat que é
né, estratégico, tem feat que é na amizade. E eu me lembrei muito que a amizade não tem como a gente não falar da sua relação com o JP. Ele esteve aqui com a gente, rasgou todos os elogios, né, a parceria com ele que vocês fizeram ali no Duo A Voar em 2019. Sim. Queria que você falasse um pouquinho, porque vocês foram acompanhando também a ascensão de cada um em suas carreiras solo, né? No projeto, junto às carreiras solo, você viu aí o Jota ganhando o Grammy Latino, né? Saindo super vencedor. Eu acho que vai ganhar outro. Também acho, né? E também essa relação, né? Ele agora com esse disco com o João Gomes e o Mestrinho, que tem essa coisa do forró, da sanfona, que é algo que também você trouxe para o seu trabalho solo, então tá tudo junto ali, né? Sim. O Jota, ele já tocou forró também na vida dele, né? O Jota, ele teve presente no meu primeiro pocket show, gente. A gente se conheceu na ETEC de Artes, assim. E ali é sobre uma irmandade, né? Não é nem sobre amizade, é sobre irmandade. E... Ele foi ver seu show, foi assim que vocês conheceram, é isso? Não, ele... O primeiro show que eu fiz... Seu pocket. Ele tocou violão. Ele estava na sua banda. Já começou uma parceria ali. Exatamente. Eu não tinha... Era eu e ele ali. Ele tocando as músicas e eu cantando. E foi muito louco, assim, pra mim, a gente olhar pra trás e ver os caminhos, assim, né? Os voos. Eu me sinto muito orgulhosa dele e o A Voar abriu muitas portas pra gente. A gente começou como solo, depois a gente fez o duo e agora a gente focou nas carreiras solos de novo. E, cara, ele me inspira tanto. Ele me inspira tanto como pessoa também, porque ele é uma pessoa muito educada, muito gentil. Tão sereno, né? Muito. Até o tom de voz dele para conversar. Sim, é aquela coisa sim. que traz paz. Ele é das referências, uma das referências afrofinas que eu falo. A outra referência que eu tenho de afrofino é o Maurício Paes, mas enfim, é uma conversa para outro dia. Mas ele tem uma elegância, assim, que eu, nossa, eu me sinto muito inspirada, assim. Eu sou completamente contrária. Eu vim de Diadema, eu, tipo, grito, dou risada alta. Mas a gente aprende muito, assim, um com o outro, sobre expansão, sobre concentração. A gente troca muito sobre carreira. E é isso, o do A Voar, sou eternamente grata, assim, e vem coisas aí também. Não parou, a parceria não parou. Jamais. Ô, Lu, eu vou te pedir para você chamar junto aqui da gente as nossas telas, porque a gente grava o nosso Pretoteca na sala digital, a parceria da Band com o Google. Aqui eles fazem levantamentos sobre os nossos convidados. E é você que vai chamar aí para a Bruna se ver aqui nas nossas telas. Pois é, quero que coloque aqui primeiro a nossa tela. A gente tem a Bahia, que é o estado com maior interesse de busca sobre Bruna Black. Olha. E aí a gente tem em seguida Bahia, Maranhão, Pará, Rio Grande do Norte e Alagoas. Isso traz muito a essência do seu álbum, porque você tem referências nordestinas muito e a gente fortes, tem estados do Norte e do Nordeste sendo os estados com maior busca de interesse sobre você. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Você ficou impressionada com a Bahia sendo ali o núcleo? Eu amo a Bahia demais, gente. Eu amo a Bahia demais. E fiquei impressionada. Tô chocada. A gente sempre brinca para os nossos convidados, tira a foto e não manda para a produção para fazer show lá. Mas é muito um preconceito, né? Porque a gente acha que a mídia resume a Bahia muito ao axé, né? E aí eu falo, gente, mas a Bahia tá escutando o meu som. Meu Deus do céu, que honra! Que honra poder chegar a ouvidos que, tipo, tem ali o Olodum do lado, tem ali nomes como Daniela Mercury, Ivete, enfim, pessoas ali a todo momento pulsando cultura, né? A Bahia sendo muito núcleo de muito cultura plural, também, né? Muito. Maranhão, eu quero muito ir pro Maranhão, meu Deus. Eu queria ter ido na saída do Boi desse ano. Inclusive, eu cantei com as Encantarias do Maranhão, lá na casa de Francisca. Fiquei tão apaixonada. Escutem Encantarias do Maranhão, tá bom, gente? Zezé Menezes, Henrique Menezes, amo vocês demais. E tem ali o boi, né, que é uma cultura que eu admiro. Tão linda. As vestimentas, o ritual. Sou suspeita. Sou muito suspeita. Então, Maranhão, atenção, contratem Bruna Black. Bruna Black quer ir de encontro com o Maranhão. E a gente tem mais pesquisas sobre você, Bruna. Vamos lá. Músicas mais ouvidas no YouTube no último ano.
Primeiro lugar, Abrigo. Segundo lugar, Conte Comigo. Terceiro lugar, Te Encontrar. Quarto, Dois Sóis e Girassol. As músicas mais ouvidas, mais procuradas no YouTube no último ano. Você tinha essa ideia de que era nessa ordem, mais ou menos? Sim, eu tinha essa ideia, porque é mais ou menos a ordem que tá também nas outras redes de streaming, né? Spotify, Deezer. O Avoar é estouro, né, gente? O Avoar é uma parte pop da gente, que a gente pode alcançar muitas pessoas, que tem ali muito do afro, muito, enfim, muito de tudo. E muita potência para, enfim, um alcance que agrade mais as pessoas, né? Sim. E é interessante da sua geração, né? O Jota falou isso aqui com a gente. Outros artistas, o Rael, né, na última semana, Larissa Luz, a Lued, Xênia tiveram aqui com a gente, que apesar de vocês terem uma liberdade, né? É meio que aquela balança, né? Que vocês têm uma liberdade muito maior hoje de criar. Como, por exemplo, você fala, não vou me render às questões da indústria, eu vou fazer o que eu acredito. Era algo que artistas anteriormente não tinham condições de fazer, porque tinham que estar presos ali a uma gravadora, e que também ajudam muito os artistas hoje em dia, né? E quem pode estar ali começando, mas vocês já têm essa liberdade criativa de como se portar, né? Sem se render necessariamente aos prazeres ali da indústria. Como que você encara um pouquinho essa novidade da sua geração? Bem, eu agradeço aos que vieram antes, né, e trilhar esse caminho para a gente estar aqui hoje com mais liberdade, mas ainda assim é um pesar, né? Ainda assim... Tem prós e contras, né? Tem prós e contras, porque a gente tem a liberdade de fazer, eu tenho a Som Livre que está ali apostando, enfim, acabei de assinar com a Universal como editora, mas ao mesmo tempo tem que conquistar o público, tem que martelar, tem que dizer, gente, isso aqui que eu tô fazendo é bom. Hoje é mais difícil, tá né? bom. Porque tem muita gente soltando muita coisa o tempo inteiro, né? Como é que você chama atenção para o seu trabalho, né? É muito louco. Para mim, eu tento ir pelas vertentes que eu gosto de consumir também, né? Então, eu faço um visual legal, eu trabalho com a internet também e uso como ferramenta. E tento ao máximo atualizar as coisas, sabe? Deixar atual. Mas os ritmos que eu coloquei, por exemplo, nesse álbum, são ritmos tradicionais nordestinos, né? Então, já tem o lance das prateleiras do mercado. Tem o fato de eu ter feito um trabalho pop antes, né? Que o Avô é mais pop. E da coragem de buscar o meu público, de buscar quem queira me escutar também, né? Sim. É um medinho, bate um medinho. Bate um medo, porque você vê ali que os números não estão crescendo como você gostaria, que talvez as pessoas não gostem mesmo, sabe? Mas mesmo assim preciso ser fiel ao que eu acredito e eu tive a necessidade de venerar as minhas referências, de venerar o que eu gosto, que eu admiro. Pelo menos nesse primeiro trabalho. No próximo, talvez, já não sabemos. A gente falou sobre referência, eu estava lendo numa entrevista que você deu sobre as suas referências pretas. E aí eu vi Tyler, The Creator, Erykah Badu, você já falou de outras referências aqui. Eu queria que você falasse da importância de você como artista, como musicista, ter essas referências pretas, porque a gente tem aí uma diferença de gerações. O Tyler, The Creator, é uma coisa super atual, eu sou apaixonada também por ele. E tem a Erykah Badu também, que é ali uma coisa mais anos 90. Você nasceu no finalzinho dos anos 90, você é de 1999. Eu queria entender como que isso tudo se encaixa em você, até as suas referências enquanto uma pessoa de Diadema, da Grande São Paulo. Como que você uniu tudo isso e qual que é a importância dessas referências pretas na sua vida? Então... preto é bom em tudo, né, gente? É criador de tudo, né? Tudo vem de África, então a gente vai fazer o quê? A gente não pode negar, né? Tem referências que são visuais, por exemplo, essas referências que você falou, a gente pegou pro visual do trabalho. Musicalmente, são outras referências completamente... eu sou bem maluca, porque, enfim,
eu gosto de muitas coisas e eu quis trazer para esse trabalho essa identidade, né? Isso é o que me faz. Então, por exemplo, a Erika Badur me traz muito o visual do maximalismo. E o Avoar, eu apresentei algo minimalista ali. Mas nesse trabalho eu queria colocar umas pulseiras, umas coisas, sabe? Toda vez que eu fazia uma trança mais chamativa do Avoar, eu sentia que não cabia no trabalho, sabe? Sim. Mesmo sendo eu ali. Mas no meu trabalho solo agora, eu falei, gente, eu quero fazer um trança mesmo, algo diferente, porque eu gosto. Eu quero colocar meu cabelo solto, eu quero colocar roupa com sobreposição. E aí a gente foi indo, sabe? Tudo é linguagem, né? Tudo. E eu queria dar lugar a isso que estava pulsando dentro de mim. Então a Erika foi muito referência nesse lugar, sabe? E aí musicalmente vem outras tantas referências que Lenine, Lia de Itamaracá, Coco Raízes do Arco Verde. Tem muito de maracatu também no seu trabalho, Muito. né? Então, eu sou apaixonada pelo Lenine, né? Ele faz o maracatu ali subtendido ali nas coisas dele, tá ali. Ai, eu amo. Mas eu quis trazer o maracatuzão mesmo de rua, sabe? Eu lembro que a primeira vez que eu fui pro carnaval, que eu era evangélica. Aí eu fui pro carnaval e ficava assim, ó. Teve a transição ali. Ai, irmã, não posso estar aqui. Não, eu fiquei assim, gente, isso aqui é vida. Quem nunca foi num desfile, numa saída de maracatu, quem nunca foi assistir um Ilu, pelo amor de Deus, façam isso pela vida de vocês. Vão atrás de alfaias, de surdos, bumbos, caixas e tudo mais de percussão. Porque é isso, é a raiz da cultura. Eu queria que fosse a vanguarda, queria que fosse o futuro, queria misturar todo o movimento ali que trouxe a gente até aqui, né? Antes do Lenine ser Lenine, ele foi criado ali, foi ninado no maracatu. Então, Bebeu isso, nessa sabe? fonte. Mesmo sendo sudestina, eu cresci num bairro onde eu tinha todos praticamente os meus vizinhos eram nordestinos. Uhum. Então, eu cresci escutando um rasta-chinela, calcinha preta. Cresci escutando dos forrós que furam bolhas mesmo, sabe? Forró a pé de serra também. Com meu vizinho tinha uma sanfoninha, ele ficava lá. E eu, tego. E aí, isso foi me moldando, isso foi enraizando dentro de mim, sabe? A comunidade que a gente vive, ela molda a gente. E musicalmente não poderia ser diferente, sabe? E eu falei, gente, eu preciso colocar isso, porque eu gosto de escutar também. Eu gosto de escutar e pode até parecer... Eu falei, será que vai aparecer vários singles? Mas, ao mesmo tempo, a minha pesquisa, tipo, se parece vários singles ou não, isso faz parte de um todo, do que me trouxe até aqui. Então, as minhas referências, elas são tantas. Fiquei com medo de colocar todas e esquecer alguma coisa. Mas eu coloquei ali o que eu... Enfim, a Aurinha do Coco, pra mim, são pessoas que... A galera que traz a música de tradição nas costas ali, eles fazem esse movimento com tanto esforço, com uma caminhada suada, sabe? Então, a gente precisa falar esses nomes, a gente precisa colocar para jogo esses ritmos que envolvem sim, tá? Agora você falou de raízes, né? Quais são as suas raízes que te moldam de casa, né? Quem que é o seu pai, quem que é a sua mãe, quem é a sua avó, quem são as pessoas que também ajudaram a te construir? Sempre gosto de voltar pro começo. Minha família é evangélica, então, tipo assim, logo já me jogaram na igreja, a igreja me deu acesso a bateria, microfone, fiz teatro, fiz... A igreja é um lugar de abrir caminhos para muita gente na música, né? Exatamente, e aí eu tive muito acesso ali e... A minha família, para além do meio evangélico, das músicas gospel, tem o modão. Meus tios cantam, então todas as festas, a gente não tem caixa de som. A gente tem um violão e voz.
E é todo mundo cantando ali. Quando pega o violão, nossa, é muito bonito ver meus tios cantando, minha família toda canta, assim. Então, eu tive isso muito enraizado. A fruta não cai longe do pé, né? Exatamente. Eu só não fui meio que pro modão, porque eu não queria um certo público. Ai, tô batendo aqui toda hora, peraí. Tem um público específico, né, que a gente quer alcançar. E aí eu não queria o público do modão, eu não queria o público do sertanejo. Até para te colocar numa caixinha. Exatamente. Ali, né? Porque você é muito versátil muito dentro da ampla, sua né? música. E aí eu tive que focar também em quem eu queria que me escutasse, sabe? Se eu me identifico com essas pessoas, se eu vou ter liberdade de ser eu mesma quando essas pessoas me escutarem. Porque, enfim, as pessoas quando elas... Por exemplo, eu não vi nenhuma mulher negra no sertanejo até hoje que fizesse sucesso a ponto de, enfim, furar a bolha. Então, é um público difícil, assim, que já está ali encaixotado. Então, eu falei, gente, eu acho que nesse trabalho não cabe essa referência. Essa é a única que vai ficar de fora. Eu vou pegar ali o que pulsa mais, assim, o que eu gosto mais. Só que minha família me influenciou muito na música, assim. O pessoal, assim, ficou meio decepcionado, porque eu não virei uma cantora gospel, né? Mas até hoje eu agradeço. Quero até saber suas referências gospel, porque eu também fui criada na igreja evangélica. Eu também. Tudo que e ela tá minha falando, a gente vai se identificando. A minha aqui. diva gospel foi a Cassiane. Nossa, eu peguei essa entendeu? época. Eu queria estar lá. 500 graus de puro fogo, santo e poder. Todas Ela as foi evangélicas ela aqui, foi né? minha referência gospel. Não, Calciane. Eu sou dessa Cassiane, Fernanda Brum, pra mim. Nossa. Eixla. Sim. Amava Eixla. Aline Barros, Fernandinho. Teve uma época que eu cheguei no grupo de jovens que era o Thales. Roberto. Deus na minha vida. Nossa, eu lembro da Marcha pra Jesus aqui, cara, ali na Anhangabaú. Meu Deus do céu, que pulava. Shirley Carvalhais. Shirley Carvalhais, essa é das antigas. Sim. Tinha um que quando ele faleceu, eu fiquei tipo assim, nossa, o Lázaro, gente. Nossa, sim. Pegou todo mundo de tipo surpresa, assim, né? o Lázaro eu escuto até hoje. Sim. Até hoje eu coloco na minha... Eu sou de Jesus. Eu sou de... Nossa, o que aquele cara fez, assim, ele moldou ali o mercado da música gospel, né? E uma figura negra, assim, crescendo ali. Tá aí um ambiente que a gente tem muitas referências negras, né? A música gospel, você falou do Thales, eu me lembro muito do Marquinhos Gomes, o próprio pastor Kleber Lucas, né? Enfim, eram muitas referências, assim. Sim. E, enfim, só que eu agradeci a vida por ter me levado por esse lado de cá, porque a minha voz, especificamente, quando eu fui para a ETEC de Artes, que eu entendi sobre identidade vocal, sobre interpretação, eu entendi que o meu lugar era na MPB mesmo, sabe? Até pela identidade, pela minha genética mesmo, né? Pela minha voz. Característica da sua voz, Exato, né? pela característica da minha voz. E o gospel é todo aquele belismo, aquela coisa lá no alto. Alcançar um agudo de Cassiane é quase impossível. Opa. Eu adoro. Mas eu não tenho agilidade para melisma. Se eu ficar muito no belting também, naquela coisa lá em cima, eu me canso rápido. Então eu gosto da MPB, que dá vazão também. Se eu quiser subir, eu subo, mas se eu quiser ficar aqui embaixo, eu fico. Então é isso, sabe? Eu agradeço por todas as fases do meu caminho. Algumas coisas eu me desgrudo, né? Deixo para trás, agradeço, mas deixo para trás. Assim, não faz parte mais da minha filosofia de vida. Hoje você não está mais no universo evangélico? Não. Você tem alguma fé que você professe? Bem, eu tô entendendo um pouco ainda sobre a Umbanda e o Candomblé, assim, sabe? E também não falo muito sobre isso porque é uma coisa que as pessoas ainda têm muito preconceito, né? E como a minha música não fala, não é não são músicas do axé, eu não sou uma cantora que fala sobre orixás e tudo mais, eu não falo sobre esse assunto. Até porque eu não sei, sou muito nova. Você não cruza nessa fronteira. Tá no período de pesquisa. Tô no período de entender ainda o que eu quero seguir, mas desde que eu comecei a ler, a entender sobre o que é uma função no candomblé, sobre as histórias dos orixás que eu amo.
Eu amo, gente. Sobre os elementos da natureza, né? Eu vejo muito mais presente, sabe? No dia a dia, do que algo que está distante lá no céu e eu aqui, sabe? É um desafio, né? Nós três que fomos criadas em universo evangélico, a gente cresceu ouvindo só coisas horríveis, né? Sobre as religiões africanas. E comparações absurdas, né? E falando sempre em demônio, que é algo que nem existe nas religiões africanas. Então é um desafio muito grande de cruzar essa fronteira e entender que de fato não tem nada do que a gente ouviu, cresceu ouvindo, né? Sim, exatamente. E eu tô muito nova ainda. Falei com a minha mãe, assim, que é uma das pessoas que eu acho que... Não que eu deva satisfação, mas antes de lançar o disco, eu já estava prevendo, eu falei, vou dar muitas entrevistas e com certeza isso vai cair na roda. E eu queria falar para minha mãe primeiro, sempre fui muito verdadeira com a minha mãe, independente do que ela pensa, do que ela acha. Eu falo, prefiro que eu fale para você do que você ficar sabendo por uma entrevista, sabe? Então, falei para ela... E óbvio, para minha família é uma decepção. Porque eles são todos evangélicos ainda? Todos. Eu era uma prodígio. Eu era ministra de louvor ali, que quebrantava a igreja toda. Os termos que são muito nossas, né? Quebrantar, muito bom. Quebrantava, a igreja caía ali em adoração. Aquelas, o céu descia e a igreja subia. Era assim, até hoje com o noivo. Exatamente. O espírito e a noiva dizem vem. Exatamente. Mas era muito verdadeiro da minha parte. Sim. Era algo que eu acreditava mesmo ali no Espírito Santo, na Santíssima Trindade. E era algo que eu seguia. Aí, quando eu olhei para um lado, olhei para o outro, aí vi a gente... tchananana antes do casamento. Aí via fulano de tal traindo a esposa, o pastor. Então, tipo assim, o presbítero fumava cigarro. Eu falava, gente, eu acho que... A questão não é nem só fumar o cigarro, é você pregar na frente de todo mundo que aquilo te leva pro inferno. Culpa, né? Total, carregar uma culpa. E assim, o cara tá fumando, às vezes é um excesso, uma questão que ele não tratou, uma questão de saúde, né? Uma questão de compulsão, né? Nem que ele tenha um demônio no corpo, não tem nada a ver com isso. Mas aí o cara tá falando uma coisa e pregando outra, né? Exatamente, Total. é a hipocrisia. Eu comecei a enxergar. E aí, depois que eu saí da ETEC, eu entrei numa banda feminista. Só que eu não entendia muito o que era feminismo. Eu só ia porque eu gostava pra caramba, só que eu ainda estava na igreja. E aí eu fui vendo que eu estava sendo tirada das funções da igreja, assim. Eu não ficava mais com as crianças, eu não ministrava mais louvor, me tiraram da bateria, foram me tirando de todas as minhas funções dentro da igreja. E aí, uma certa vez, o pastor me chamou para conversar, gostava muito dele, gosto ainda, né? Tenho admiração por ele, pelo trabalho que ele faz, mas ele começou a falar, né? Olha, o que você faz naquela banda não condiz com o que a gente prega aqui. Então, você vai ter que escolher. Ou fazer aqui, ou ser membro da igreja e enfim, cumprir, ou a banda. Aí eu falei, pastor, primeiro que eu acredito hoje que Deus seja mãe, que Ele não é pai. Eu nunca tive pai. Meu pai me abandonou antes, tipo assim, meu pai morreu quando eu tinha 2 anos, mas antes disso, ele me abandonou. Então, a referência que eu tenho de pai não é muito legal, assim. Então, pra mim, Deus não é pai, Deus é mãe. Então, é melhor que eu saia da igreja mesmo, porque eu não vou ser hipócrita de subir no púlpito falando uma coisa e acreditando em outra, vivendo em outra. Eu não sou assim. E tem várias pessoas aqui dentro que eu não consigo viver com isso. Então, o meu mundo caiu ali, gente. Nossa! Nossa, é muito triste, porque expõe um problema sério das igrejas, né? Você é uma jovem, cheia de questionamentos, tentando entender se Deus existe, se não existe, se Ele te acolhe, se não acolhe, se é correto fumar, se não é. E a igreja vai e te exclui. Em vez do pastor chegar e falar, senta aqui, vamos conversar. Você tá gostando da banda? Pô, continua na banda, mas não sai daqui não, porque sua presença é importante, as crianças gostam de você. E aí você vai e tira alguém importante desse universo, é arrancada ali, extremo, né? Muito ou extremo. Você, e assim, fazer você escolher entre uma coisa ou outra é muito, muito extremo. E numa dessas você perde um jovem, porque o mundo tá assim, de braços abertos. A igreja fecha as portas e o mundo tá de braços abertos para muitas outras coisas. Exatamente, mas fez parte, eu já queria, acho que foi
uma conversa muito importante, assim, também para eu entender no que eu estava acreditando. Eu só precisava de um empurrãozinho, assim. Só que ali, aquilo... Meu e-mail era deusminhavida1@gmail.com. Entendeu? Então, tipo assim, Deus realmente era o centro da minha vida. Eu vivia na igreja a semana toda. Então, quando aquilo saiu, assim, ficou você precisou até se buraco. descobrir novamente, né? Mas aí eu logo me mudei da minha casa também. Me ajudou muito a sair do ideal que minha família acreditava pra mim. E a seguir o que a vida estava me chamando, assim. Você criou o seu, né? Exatamente. Eu entrei no coral jovem, tive acesso a Michael Jackson, a Prince, a Nona Sinfonia de Beethoven. E ali eu fui... Simone. Exatamente. Fui na ETEC de Artes, eu tive acesso a Elza Soares, a várias histórias, vários caminhos. E ali o horizonte foi abrindo e falando, olha... Tem um mundo ali depois de Diadema que você pode estar descobrindo. E aí enfim, hoje eu tô aqui, gente. Que lindo. E ó, a gente não pode deixar de falar que você foi uma das participantes do The Voice Brasil. Sim. Então você já tinha começado a sua carreira, até porque você começou a sua carreira com 3 anos de idade. Você já trabalhava com música, você já tinha, aliás, feito aulas de canto através de escolas públicas. E aí eu queria saber como que foi essa experiência para você se abrir ali para o Brasil todo, para o mundo todo, em uma das competições mais famosas que a gente tem aqui no Brasil. E o que você traz até hoje dessa experiência para você? Aliás, você foi do time da Isa, né? Sim. Que é uma mulher preta, uma referência máxima na música. Então, eu escolhi ela justamente por conta disso. Eu falei, essa mulher representa muito para mim. Apesar do meu gênero que eu estava representando ali não ser o gênero dela, porque o The Voice funcionava assim, meio que assim, né? A galera até fez a minha entrevista muito puxando pro lado percussivo da minha vida, querendo que eu fosse pro Carlinhos Brown. E quando eu falei Isa, todo mundo... Oi? Aquele choque. Só que eu agradeço muito a minha falta de noção, assim, porque realmente se eu tivesse entendido ali, eu teria ido pro Carlinhos Brown e talvez eu não teria ido tão longe na competição, assim, porque eu competia com a galera do pop. E aí contrastava, eram batalhas que contrastavam ali, entendeu? Eu tinha outras características vocais, então não ficavam... Tinha ali, eu sabia usar outras recursos, ferramentas. Né? E aí eu descobri que eu queria mostrar mais do que eu era ali, né? Mas ao mesmo tempo querendo muito me mostrar para o mundo, mostrar que eu gosto muito de música brasileira, eu quis muito me mostrar grande mesmo, sabe? Com toda a força, com toda a garra. Mas, enfim, saí super agradecida pelas pessoas que eu conheci ali. Eu tento não falar mal do programa. Mas, enfim... Prós e contras. Prós e contras. Mas foi num momento de pandemia. Tinha muitas coisas que aconteciam nos bastidores. Sua participação foi em 2020, né? Exatamente. Tinha muito medo de sair da competição por conta da doença. Você é muito jovem também, né? Você tinha o quê? 21 anos, Nossa, né? Louca da vida. Louca. Sem filhos. Sem filhos, sem responsabilidades. Mentira, eu sempre tive muita responsabilidade. Mas sem muita direção ali. Eu não tinha muita direção, sabe? Mas mesmo assim, eu assumi ali o lado MPB, fui, cantei. Meu único arrependimento é de ter forçado muito, assim, sabe? Querer ter parecido algo que eu não sou, assim. A minha voz, ela é leve, ela vai para os agudos, ela é potente em alguns momentos, mas a minha voz, ela é leve, ela tem outras artimanhas. É que quando você tá ali na batalha também, né, você quer... Mas o fato de pessoas deixarem de me seguir depois que eu saí do programa, muitas coisas foram me entristecendo ali, me deixando ansiosa. Porém, eu fui muito grata, assim, disso ter acontecido na minha carreira solo,
de fazer parte da minha trajetória, de ter tido tanta audiência. Tem pessoas que me seguem até hoje, que me conheceram no The Voice. É uma projeção importante, né? Exato. Então, eu sou muito grata. Que legal. Agora, não dá pra gente deixar ela sair daqui sem cantar, né? Sem cantar e sem pedir música, né? A gente deixou aqui. Verdade. Conte Comigo, que é a sua música mais ouvida. A gente já trouxe aqui do Avoar. Solta o som, DJ, pra gente ouvir um pouquinho desse hino. Pensamentos nunca terminados, toda vez que você sorri, fiquei sem rumo, atonita, suspirante, desde a primeira vez que vi. E toda vez que vejo, fico pensando em toda a beleza que ele tem. Olho pro lado e mesmo disfarçado, meu sorriso sai também. Conte comigo, seu choro me importa ainda mais que seu sorriso. Mais do que apenas acordar contigo no domingo. Importante mesmo é estar contigo quando chora. Meus melhores sentimentos. Essa música é muito especial pra mim, composição de Jota com Bia Ferreira. Foi uma música também que aconteceu antes da gente ser o duo. Foi uma música que deu norte e deu intenções, nos uniu ali como artista. E nós dois nós somos muito gratas a esse single. Sou muito grata pela parceria com o Jota também. E, enfim, novinha, minha voz já mudou ali, gente, viu? No show, quando vocês chegarem, vai estar outra coisa, mas vai estar ruim, não. Tá? Então, dá pra gente ouvir agora a voz atual de 2025, nesse momento, assim? A gente sempre dá um susto Só nos aquela artistas, palhinha, né? assim. Nossa, tô falando horrores e aí... Deixa eu ver. Conte comigo, seu choro me importa ainda mais que seu sorriso. Mais do que apenas acordar contigo no domingo. Importante mesmo é estar contigo quando chora. Meus melhores sentimentos pras piores horas. Nossa, Maravilhosa, né, quando gente? arrepia assim, é É porque uma coisa ainda você tá ouvir no ali com o negócio. seu fone de ouvido, mas você ter o privilégio de ouvir Ao aqui. vivo. Então, agora, pra gente finalizar essa conversa maravilhosa, que a gente queria que tivesse 3 horas, eu queria saber os próximos passos. Você lançou o álbum recentemente, sei que é talvez muito cedo para falar de próximos projetos, mas queria entender o que você tem em mente agora, vai divulgar o álbum, vai fazer show, o que a gente pode esperar de Bruna Black a partir de agora? Sertanejo, já pensei em sertanejo no futuro. Uma mulher versátil dessa... Isso não vai acontecer, cara. Eu não vou ser a primeira poliamora. Gente, eu quero muito trazer esse show pro ao vivo ainda, né? A gente fez até agora 3 shows desse álbum. Então eu tô com uma vontade de cantar ele pessoalmente, né? Porque você escutar ali no seu fone é totalmente diferente de escutar presencialmente. A gente pode trazer versões novas no show, sabe, da música. Inclusive, por exemplo, comum a gente canta em shot no show e a galera gostou. Então, no show tem surpresinhas, tem aquele calor humano. E é disso que eu gosto. A gente só lança música pra fazer show, gente. pra gostar dessa troca, vivência, né? Dessa energia, sabe? Então, é isso. Eu quero muito levar esse show pro mundo, assim. Chamar convidados, mas ainda tá muito recente, preciso cantar ele para depois ir para essa outra fase, porque a minha vontade é de chamar convidados, de dar palco, literalmente, para a galera que eu acredito, para os feats, quem sabe uma participação com o Chico César, sabe? Mas ainda tem um caminho ainda pela frente, então a gente está focando nisso agora. Que lindo. Então vamos aproveitar o álbum, setembro, a gente tá aqui com ele super novinho, acabou de nascer, dá para ouvir muito aí, aproveitar, ficar de olho na agenda da Bruna, para aproveitar ele ao vivo. Um álbum lindíssimo, né, que a gente pôde conhecer um pouquinho dele, né, além das músicas, né, além do que a gente escuta, mas
nos conhecendo através dessa artista tão plural, tão versátil, com tanta coisa ainda, quanta água para queimar, porque ela só tem 26 anos. Bruna Black. E quando a gente sabe a história por trás da música, você ouve diferente. Eu vou voltar para casa ouvindo hoje, porque agora eu sei a história de cada música, fica mais incrível. A gente se debruça mais, né, desses bastidores, então fica mais incrível. Bruna Black foi a convidada do Pretoteca de hoje. Uma alegria ter recebido você aqui. Volte mais vezes. Vamos pleitear um programa de 3 horas, Luana. Por favor, eu acho que eu falo, viu? Eu falo, se deixar. Gente, muito obrigada pelo convite, pelo espaço. Maravilhosos vocês. Esse programa maravilhoso. Vida longa, muito sucesso. E sim, quero voltar mais vezes com novos trabalhos. Por favor. Com o Du, quem sabe. Enfim. Sucesso pra gente. Pra nós. E há de florar. Amém. Amém. Obrigada, querida. Volte sempre. Sucesso pra você. Obrigada. Estreia maravilhosa. Você viu, né? Amamos, Maravilhosa, né? Fixa. Amamos. E olha a presença que a gente teve nessa estreia. Só os Blacks aqui. Obrigada, Bruna Black. Obrigada, Lu, que estreou agora no comando aqui comigo do Pretoteca Direto. Obrigada a você que acompanha a gente pela Rádio Band News FM, também pelo YouTube da Rádio Band News FM, todas as plataformas de streaming. Maravilhoso ter você aqui. Tem que agradecer a nossa equipe também, né? Claro, vamos dar os produção créditos. impecável do Pretoteca. Exatamente. Incrível. Vamos ler então aqui para não esquecer ninguém, tá? Vou colar. Glauco Genovese, operador de switcher. O que é a switcher? É a sala de controle. Ele que corta as câmeras aqui, que monitora o áudio. Fico enlouquecido com esse bando de mulher falando. O Zé Florentino, que é o responsável por gerar os dados que a gente usa aqui dos nossos convidados na sala digital. A Tayane Cátio, né? Perfeita, né? Nossa produtora impecável. É isso. A Beatriz Alencar, que também ajuda na edição e na produção do Pretoteca. E o Zé Antônio, que é o que faz aquela... A mágica acontecer, a mágica da né? sonorização. É o nosso Zé, nossa equipe maravilhosa que faz o Pretoteca ir pro ar. A gente teve também hoje o apoio da Nicole, Verdade, que é a nossa nova produtora Bem-vinda. aqui da Band News FM, ajudou muito aqui a esse episódio maravilhoso acontecer. É isso. A gente te espera então no próximo Pretoteca. Curta, compartilhe, manda pra todo mundo. Tá sendo o máximo a gente fazer esse programa. E ouve o álbum da Bruna Black, hein, verdade. gente? Acabou de nascer. Por favor. Beijo, gente. Até a próxima. Quebrando prato, quebrando prato. Quebra prato, quebra prato. Nem do dia nem da noite, pode crer, não é miragem. Apaga a luz, acende a vela. E vamos dando passagem, Moradora de Benguela, entregar nossa mensagem sei que a vive sentinela. lá da porta da viela. Quebrando prato, quebrando prato.